No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Afonso encara Odete com frieza, deixando claro que não vai descansar até descobrir se há algo de errado na contabilidade da TCA. Se houver irregularidade, eu mesmo vou trazer à tona, avisa, fazendo a vilã esconder a inquietação atrás de um sorriso sarcástico. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre disposta a armar, entrega um envelope recheado de dinheiro a Marina, contratando-a para cavar algum segredo comprometedor de Celina. Marina aceita a missão e começa a seguir discretamente cada passo da rival. Na TCA, Odete pressiona Ivan a participar de uma negociação ilícita com a Receita Federal. Ele hesita, sentindo o peso da chantagem, e, sem conseguir guardar o incômodo, procura Raquel. Em uma conversa carregada de emoção, Ivan revela não só a trama suja que Odete quer envolvê-lo, mas também o desejo de se casar. Raquel, surpresa, fica dividida entre a felicidade e a preocupação com o risco que corre. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Marina, em sua investigação, fotografa um maço de multas aplicadas a Jarbas, motorista de Celina, evidenciando que ele as recebeu enquanto dirigia para ela. Paralelamente, Celina desconfia do comportamento de Maria de Fátima e decide segui-la. Ao vê-la entrar num aparte hotel, confirma que a jovem mantém o local alugado em segredo. Dias depois, é a vez de Maria de Fátima descobrir que Celina é sócia de Raquel na Paladar, algo que a enfurece profundamente. Sentindo-se ameaçada, Maria de Fátima confronta Celina de forma agressiva. Se você não sair do meu caminho, eu vou acabar com você. Dispara, deixando no ar a promessa de um conflito ainda maior. Celina, porém, mantém a postura, sabendo que a tensão está longe de acabar e que, em breve, as alianças e traições na TCA e na Paladar podem mudar de lado a qualquer momento. Odete Reutemann mostrará que sabe exatamente como comprar o silêncio das pessoas, e Consuelo será sua mais nova cúmplice, ainda que sem saber a dimensão da bomba que está segurando. Tudo começará em um dia aparentemente comum na cobertura de Odete. Com uma xícara de chá entre os dedos e um olhar enigmático, a empresária chamará Consuelo à sua presença. A secretária, sempre solícita, se apressará até o gabinete da chefe com bloco de anotações em mãos, pronta para mais uma tarefa de confiança. Mas, desta vez, o que ouvirá mudará os rumos de sua vida. Consuelo, quero que você passe no banco assim que sair da empresa hoje. Leve este envelope. Os dados estão todos aí. É confidencial, naturalmente, dirá Odete, deslizando o envelope sobre a mesa de Mogno. A secretária franzirá a testa, mas assentirá. Abrirá o envelope apenas após sair do prédio da TCA e notará algo incomum. A conta beneficiária agora está em nome de Ana Clara, e os valores foram dobrados. Algo que ela já havia percebido silenciosamente nos meses anteriores, desde que os depósitos, antes feitos para Nise, passaram a ser direcionados a uma nova titular. Mas Consuelo jamais ousou questionar. Até agora. No dia seguinte, com um misto de cuidado e curiosidade, ela se aproximará de Odete antes da reunião de diretoria. Dona Odete, eu só queria confirmar com a senhora o depósito mensal. Ele foi duplicado mesmo, certo? Odete, com um sorriso frio, levantará os olhos da papelada. Sim, continue fazendo como está. Apenas mudei a conta. Agora é Ana Clara quem deve receber. É uma família que eu ajudo. Gente humilde, sabe? Não gosto de fazer propaganda das caridades que faço. Você entende? Consuelo assentirá, sem muita convicção, mas satisfeita por aparentemente ter feito a coisa certa ao confirmar. Claro, entendo perfeitamente, e pode confiar que tudo entre nós é sigilo absoluto. Eu sei disso, Consuelo. Aliás, dirá Odete, puxando outra carta da manga com frieza cirúrgica. Foi justamente pela sua lealdade e discrição que eu pedi para o RH dobrar o seu salário.
Não passou despercebido para mim o quanto você é confiável. A secretária ficará radiante. O aumento que esperava há meses veio com gosto de reconhecimento, mesmo que acompanhado de um leve incômodo que ela preferirá ignorar. Mas Odete não para por aí. Com o passaporte sobre a mesa, anunciará que passará alguns dias no exterior. Enquanto eu estiver fora, pode ser que essas pessoas precisem entrar em contato. Eu não quero que apareçam aqui como já aconteceu. Pode passar o seu telefone se não for incômodo. É só em caso de urgência. Consuelo sempre serviu, confirmará. Pode deixar, dona Odete. Dou o meu número, sim. Se for para ajudar, pode contar comigo. A frase ressoará como um contrato informal de cumplicidade. O que Consuelo não imagina é que a tal família humilde que está ajudando é Ana Clara, a mulher que cuida em segredo de Leonardo, o herdeiro que todos acreditam estar morto. Um segredo mantido a 7 chaves por Odete, e que, se ruir, colocará tudo a perder. A secretária seguirá sua rotina normalmente, sem desconfiar que, ao realizar depósitos e compartilhar seu contato, está sendo peça-chave em um dos maiores escândalos que a elite carioca já viu. Em certo momento, durante um café no refeitório da TCA, ela chegará a comentar com uma colega. A dona Odete é exigente, mas sabe valorizar quem trabalha direito. Ela me deu um aumento e tudo, só porque confia em mim para uns assuntos pessoais. É uma mulher de palavra. A colega, curiosa, tentará sondar. Assuntos pessoais? Ah, coisa de caridade, sabe? Família que ela ajuda, essas coisas. O comentário, aparentemente inocente, acenderá um pequeno rastilho. Não será suficiente para levantar suspeitas, mas lançará a primeira faísca de algo que, mais adiante, poderá incendiar os bastidores da TCA. Ainda mais quando, por descuido ou curiosidade, Consuelo começar a notar padrões nos pagamentos. Datas, valores, pessoas. Em uma noite, ao revisar os comprovantes digitais de transferência, ela verá que os depósitos coincidem sempre com visitas de uma mulher à portaria do prédio da empresária. Em uma dessas ocasiões, a recepcionista da portaria comentará: essa moça apareceu aqui outro dia perguntando pela dona Odete. Disse que era coisa urgente, mas foi mandada embora com cara feia pela segurança. Consuelo, inquieta, unirá os pontos. Moça, cabelos claros? Sim, meio nervosa. Disse que cuidava de alguém. Não entendi direito. Ela não saberá, mas essa mulher é Ana Clara. E o alguém que ela cuida, protegido por Odete, é Leonardo, aquele que todos acreditam morto. Um nome que, se escapa, pode colocar tudo a perder. Mesmo sem saber o tamanho da teia em que foi enredada, Consuelo passará a lidar com as tarefas com mais cautela. A cada transferência, a cada ligação, o peso da responsabilidade aumentará. Principalmente quando, ao acessar o extrato bancário da empresa para outra tarefa, ela notar que há registros compatíveis com transferências de outras contas para a mesma titular. Ana Clara. Valores altos, repetidos, camuflados sob descrições genéricas. Com a pulga atrás da orelha, Consuelo decidirá não questionar, mas manter os olhos bem abertos. E começará a anotar mentalmente cada movimentação que lhe parecer estranha. Não por deslealdade, mas por puro instinto de sobrevivência. O que ela ainda não sabe é que outras peças desse tabuleiro começarão a se mover. Celina, desconfiada da mudança repentina no comportamento de Odete, passará a investigar discretamente os arquivos da TCA. Ivan, ainda revoltado com a prisão armada por Odete, descobrirá documentos que indicam o envolvimento de terceiros em contas fantasmas. E enquanto isso, Ana Clara, pressionada por problemas de saúde de Leonardo e temendo ser descoberta, tentará contato com Odete, mas será Consuelo quem atenderá. Alô? Consuelo falando. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Eu sou Ana Clara. A dona Odete me disse que podia ligar para você em caso de emergência. Silêncio. O mundo de Consuelo balança por um instante. O nome finalmente tem rosto.
a voz, a urgência. Diga, moça, o que está acontecendo? E assim, sem saber, a secretária atravessará a tênue linha entre a lealdade e o perigo. A partir daí, não haverá mais retorno. Do outro lado da linha, a voz de Ana Clara revelará desespero. Ele piorou. O Leonardo está com febre há 3 dias. Eu tentei contato com a dona Odete, mas não consigo. Ela me disse que se fosse urgente... Consuelo, com o coração acelerado, responderá com profissionalismo. Calma, minha senhora. Me diga o que está acontecendo exatamente. Eu posso deixar um recado no e-mail pessoal dela. Mas ela está no exterior. Ana Clara hesitará, mas logo desabará. Eu não sei mais o que fazer. A febre não baixa. Eu tenho medo de ir a um hospital e alguém reconhecer ele. A dona Odete sempre disse para não deixar ninguém ver o rosto dele. Se descobrirem, acaba tudo. Essas palavras atingirão Consuelo em cheio. Reconhecer? Descobrir? Um silêncio desconfortável tomará conta da ligação, até que Ana Clara se dá conta de que falou demais. Desculpa, eu me confundi. Só avise a dona Odete, por favor. A ligação cai. Consuelo encara o celular como se ele fosse uma granada prestes a explodir. A partir daí, ela não conseguirá mais agir com a mesma tranquilidade. Ao retornar ao escritório da TCA, começará a revisar mentalmente todas as informações que já passaram por suas mãos. As transferências, os nomes, o sigilo. E agora, a revelação. Leonardo está vivo e sendo escondido. Enquanto isso, em uma suíte de luxo em Genebra, Odete receberá a notificação da ligação perdida. Ao ver que Ana Clara tentou contato, imediatamente ligará para Consuelo. Boa tarde. Alguma novidade? A moça ligou. Estava desesperada. Disse que o rapaz que ela cuida está com febre alta. Quis que eu avisasse a senhora. Mas, dona Odete, quem é esse rapaz? Odete perceberá a mudança no tom. Firme, responderá. Consuelo. A senhora tem feito um ótimo trabalho. Mas faça o que eu pedi. Mantenha os depósitos, atenda os recados e não pergunte mais nada. Não ponha a perder tudo o que construímos por uma curiosidade tola. Está claro? A secretária engolirá seco. Está claro, sim. Mas não estará. O clima ficará insustentável. Consuelo se sentirá usada e começará a guardar registros das transferências, cópias dos comprovantes e até prints de conversas que antes jamais ousaria armazenar. Algo dentro dela começa a mudar. A admiração por Odete dá lugar ao medo. Depois, a indignação. Contrariando as ordens de Odete Reutemann, Ana Clara acabará cometendo o maior erro de sua vida. A jovem abrirá a porta de sua casa para Maria de Fátima, sem imaginar que aquela visita aparentemente inofensiva colocará em risco o segredo mais bem guardado da família Reutemann. Um segredo que pode abalar as estruturas de todos ao redor e mudar o rumo do jogo. Tudo começará quando Fátima, movida pela curiosidade e pelo faro apurado de quem sabe farejar oportunidades de ouro, decidir seguir Odete sem ser vista. A filha de Raquel, já desconfiada de que a megera esconde algo valioso, se posicionará estrategicamente para não chamar atenção. Enquanto o motorista de Odete tenta despistá-la com manobras calculadas, Fátima se manterá firme, mantendo o carro a uma distância segura, mas próxima o suficiente para não perder o rastro. Depois de alguns minutos, a ricaça chegará a um endereço afastado, numa região tranquila, quase escondida entre árvores e muros altos. O clima do lugar já despertará em Fátima uma sensação de mistério. O que será que a bruxa está fazendo aqui? Pensará ela, estreitando os olhos e se abaixando discretamente para observar. Odete descerá do carro sem perceber que está sendo vigiada e entrará em uma casa discreta, mas bem cuidada. Fátima ficará ali, imóvel, contando cada segundo até que Odete reapareça. E quando isso finalmente acontecer,
A vilã dos olhos frios voltará para o carro e partirá como se nada tivesse acontecido. É aí que o instinto oportunista de Fátima falará mais alto. Ela ordenará ao motorista que se aproxime da residência. Encosta devagar, mas não chama atenção, dirá, mantendo a voz baixa e os olhos fixos na porta. Descendo do carro, Fátima caminhará com passos calculados até a entrada. Antes de bater, ajustará o cabelo, respirará fundo e ensaiará um sorriso convincente. O plano é simples: inventar uma história para conseguir entrar, e assim fará. Ao abrir a porta, Ana Clara será surpreendida por aquela moça elegante, mas desconhecida, parada em frente à sua casa. Oi, eu sou nova por aqui, começará Fátima, modulando a voz num tom amigável e confiável. Estou visitando a região, porque estou interessada em comprar umas terras, mas acabei passando mal no caminho. Será que eu posso usar o seu banheiro, por favor? Ana Clara hesitará por alguns segundos, lembrando-se das instruções de Odete para jamais receber estranhos. Mas a expressão aparentemente frágil e inofensiva de Fátima despertará nela um sentimento de empatia. Claro, entre sim, responderá, abrindo espaço para a visitante passar. A partir desse instante, o destino começará a mudar para todos. Assim que atravessar a porta, Fátima será tomada por um choque indescritível. Diante dela, sentado em uma cadeira de rodas, estará Leonardo. O homem terá os olhos atentos, porém discretos, e uma presença que destoa de qualquer enfermo comum. No mesmo instante, flashes de memória invadirão a mente de Fátima. Ela se recordará com nitidez da foto que viu anos atrás na casa de Celina, quando a veterana falou sobre o irmão gêmeo morto de Heleninha. O mundo ao redor parecerá parar. O som ficará distante e o coração de Fátima baterá tão forte que ela sentirá ecoar nos ouvidos. Seus olhos se fixarão no rosto de Leonardo, analisando cada traço. A semelhança com Heleninha será gritante, impossível de ser coincidência. Não pode ser, pensará, sentindo o peso daquela descoberta. Enquanto ela processa tudo, Ana Clara se aproxima, notando o silêncio e a expressão quase hipnótica de sua visitante. Moça, tá tudo bem com você? Questionará, estranhando a demora em responder. Fátima piscará rapidamente, voltando à realidade. Forçará um sorriso e balançará a cabeça, como quem tenta disfarçar o impacto. Mas internamente, a mente da golpista estará a mil. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa num piscar de olhos. Leonardo não morreu. Ele está vivo, escondido ali, e Odete fez de tudo para manter isso em segredo. A descoberta é ouro puro, e Fátima sabe como transformá-lo em lucro. Ainda que se esforce para manter a naturalidade, Fátima não resistirá a lançar olhares rápidos e calculados para Leonardo. Notará que ele a observa de volta, talvez desconfiado, talvez curioso. Esse breve jogo de olhares será interrompido quando Ana Clara indicar o corredor para o banheiro. Fica à vontade, dirá, sem imaginar que está oferecendo à inimiga da família a chance perfeita para vasculhar mais do que deveria. Fátima seguirá, mas não sem antes deixar os olhos varrerem o ambiente. Qualquer detalhe pode ser útil. Um remédio sobre a mesa, uma correspondência, uma foto fora do lugar. Tudo pode servir como prova e munição contra Odete. No curto trajeto até o banheiro, ela já planeja os próximos passos. Primeiro, confirmar que Leonardo é mesmo quem ela pensa. Depois, descobrir por que está escondido e, acima de tudo, como explorar essa informação para benefício próprio. A ideia de chantagear Odete começa a se formar como um veneno doce em sua mente. Do lado de fora, Leonardo acompanhará com o olhar cada movimento daquela mulher misteriosa. Há algo nela que o incomoda, uma energia estranha, como se não estivesse ali apenas por acaso. Mas Ana Clara, alheia ao perigo, se manterá tranquila, até mesmo disposta a puxar conversa. E será nesse ambiente de falsa cordialidade
que Fátima encontrará a brecha perfeita para dar o próximo golpe. A cada minuto que passar dentro daquela casa, ela estará mais próxima de colocar as mãos no segredo que pode derrubar Odette Reutemann. E dessa vez, não será apenas um jogo de conveniências. Será uma guerra silenciosa, onde cada palavra e cada gesto podem significar o início de uma chantagem sem limites. Fátima fechará a porta do banheiro lentamente, mas não para usá-lo de fato. Ela aproveitará cada segundo para analisar o espaço ao redor, abrindo levemente o armário de remédios, passando os dedos sobre a pia e até encostando o ouvido na parede para tentar captar conversas na sala. A sensação de estar prestes a descobrir algo ainda maior a deixará quase eufórica. Enquanto isso, na sala, Ana Clara continuará cuidando de Leonardo, ajeitando a manta sobre suas pernas e servindo um copo de suco. O clima será tranquilo, mas o olhar de Leonardo permanecerá sério, como se algo nele reconhecesse que aquela mulher que acabara de entrar não está ali por acaso. De volta ao corredor, Fátima aproveitará a ausência de Ana Clara para espiar discretamente um cômodo ao lado. É ali que ela verá a prova definitiva. Uma fotografia recente de Leonardo emoldurada sobre uma estante ao lado de um jornal datado de poucos dias atrás. A imagem mostra o homem sorrindo ao lado de Ana Clara, vivo, saudável e inegavelmente idêntico ao falecido irmão gêmeo de Heleninha. O sangue de Fátima ferverá. Ela saberá que, com aquela informação, poderá dobrar Odette Reutemann de um jeito que ninguém jamais ousou. Você vai me pagar caro por esconder isso, velha. Muito caro, pensará, contendo o sorriso para não se trair. Quando voltar à sala, Ana Clara perceberá a mudança no semblante da visitante. Melhorou? Perguntará com genuína preocupação. Fátima, rápida na lábia, responderá com doçura. Sim, muito obrigada. Você foi um anjo. Mas por trás da voz mansa, o veneno já estará pronto para ser usado. E será nesse momento que Leonardo, num gesto súbito, falará pela primeira vez desde. Ana Clara se virará para ele surpresa. Fátima fingirá um sorriso educado, mas por dentro sentirá um frio percorrer a espinha. Ao se despedir, Fátima lançará um último olhar calculado para Leonardo, um olhar que dirá mais do que 1000 palavras. Ele, por sua vez, acompanhará cada passo dela até a porta, desconfiado, como se intuísse que algo grave está por vir. Do lado de fora, o ar fresco baterá no rosto de Fátima, mas a sensação será de calor intenso. A descoberta é grande demais para ser ignorada. Dentro do carro, ela encostará a cabeça no banco e fechará os olhos, já arquitetando a abordagem perfeita para enfrentar Odette. Agora você está nas minhas mãos, murmurará, com um sorriso de pura satisfação. Enquanto o motorista arranca, dentro da casa, Ana Clara respira aliviada por achar que apenas ajudou uma desconhecida em apuros. Mal sabe ela que, ao abrir aquela porta, colocou em risco não apenas o segredo de Odette, mas também a segurança de Leonardo e, talvez, a sua própria. Odette pede César em casamento, mas Maria de Fátima explode e deixa a ex-sogra em coma com uma paulada. Odette Reutemann sempre foi conhecida por controlar cada detalhe de sua vida com punhos de ferro. Mas nem mesmo a matriarca da TCA estaria preparada para a reviravolta que tomaria conta de sua própria história. A poderosa empresária surpreenderá a todos ao anunciar durante um jantar elegante que está noiva de César Ribeiro. O que ela jamais imaginaria, no entanto, é que essa decisão culminaria em um dos momentos mais violentos e escandalosos da novela. Em uma noite que deveria ser de comemoração, Odette abre as portas da mansão de Celina para um jantar exclusivo. Celina, Heleninha e Renato comparecem, ainda tensos com as revelações recentes envolvendo Maria de Fátima. A essa altura, Afonso já estará lidando com a dor dupla: a traição de sua esposa e o início do tratamento contra a leucemia. Mesmo debilitado, ele fará questão de se manter afastado da cerimônia, preferindo o silêncio de seu quarto ao espetáculo armado por sua mãe. Com todos à mesa,
Odete ergue a taça, sorri com altivez e anuncia: tenho algo a dizer. César e eu vamos nos casar, e fui eu quem o pediu em casamento. O silêncio constrangedor que se segue é quebrado apenas pelo som de talheres sendo repousados, discretamente. Celina engole seco. Heleninha abaixa os olhos, claramente desconfortável. César, porém, exibe o sorriso sedutor de sempre, satisfeito por ter vencido mais uma etapa de seu jogo. O modelo segura a mão de Odete com falsa ternura e afirma: aceitei com todo o meu coração. Você é a mulher mais poderosa e fascinante que eu já conheci. Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto de pensão decadente, Maria de Fátima observa o anúncio pelas redes sociais. O vídeo gravado por Heleninha, sem autorização, já circula entre jornalistas e influenciadores. O nome de Odete Roitman é Trending Topic, e ao lado dela, sorrindo feito um príncipe encantado, está César, o pai do filho que cresce no ventre da ex-nora. Com os olhos vermelhos de raiva e as mãos trêmulas, Fátima joga o celular contra a parede. Ela não vai ficar com ele, ele é meu, grita em prantos. Abandonada, sem dinheiro e grávida, a vilã se vê em um beco sem saída. Mas ao invés de se render, ela traça um plano: destruir a imagem pública da rival. Fátima começa a gravar uma série de vídeos expondo o caso que teve com César. Ela revela detalhes íntimos, mostra fotos comprometedoras e narra com sarcasmo o envolvimento dos dois. Tudo em uma linguagem calculada para escandalizar e viralizar. A senhora Odete Roitman, ícone da moral e dos bons costumes, está prestes a se casar com um homem que me dizia há poucas semanas que me amava de 4. E agora? Vai me chamar de mentirosa? Dispara Fátima em uma das gravações que atinge mais de 500 mil visualizações em poucas horas. Odete, furiosa, convoca seus advogados. Ela tenta retirar os vídeos do ar, mas já é tarde demais. A notícia corre como fogo em palha seca. Em uma entrevista coletiva improvisada, ela ignora as acusações e reforça: estou no controle, nada que essa moça diga me atinge. Mas a verdade é outra. Odete está furiosa e planeja processar Fátima por calúnia e difamação. O problema é que Fátima não tem mais nada a perder. Ela invade a mansão Roitman no dia seguinte, alegando que quer conversar com Odete. Os seguranças hesitam. Celina, contra sua vontade, permite a entrada da ex-nora. O clima é de pura tensão. Fátima encontra Odete sozinha na biblioteca. Sem dizer uma palavra, caminha em direção à estante, pega um pesado busto de bronze decorativo e, num impulso de ódio, acerta a cabeça da ex-sogra com violência. Odete cai no chão, desacordada. A imagem é brutal. O sangue escorre entre os fios loiros cuidadosamente penteados. Fátima, ofegante, olha em volta, em choque com o próprio ato. Ela foge antes que alguém chegue. A empresária é levada às pressas para o hospital. O diagnóstico é alarmante: traumatismo craniano grave. Odete entra em coma e o prognóstico é incerto. A imprensa, já atiçada pelos escândalos da semana, agora explode em manchetes. Odete Roitman é internada em estado grave após agressão. Celina desaba. Heleninha entra em colapso. Renato se responsabiliza por lidar com os jornalistas. Enquanto isso, César se aproveita do caos para tentar se aproximar de Afonso, fingindo preocupação. Mas o herdeiro da TCA o repele com frieza. Você é o veneno que está destruindo a nossa família. Mesmo em coma, Odete continua sendo o centro das atenções. Médicos discutem alternativas. Há risco de sequelas. O nome da executiva estampa jornais, portais, capas de revistas. Fátima, por sua vez, vai até o hospital vestindo um disfarce. Ela se esconde em um banheiro e veste um jaleco falso. Armando-se com uma seringa roubada de um armário, ela tenta dar cabo da rival de uma vez por todas, mas é impedida por um médico, que a flagra antes que cometa o crime. Enquanto Odete luta pela vida,
Mário Sérgio reaparece. Ferido por ter sido dispensado após servir como amante ocasional da executiva, ele oferece apoio a Fátima, mas com segundas intenções. Se ela morrer, eu fico com parte da herança. Se sobreviver, destruímos ela na mídia. Você topa? Propõe. Fátima hesita, mas vê ali sua última chance de vingança e sobrevivência. Juntos, eles planejam vazar informações confidenciais da TCA, manipular a opinião pública e provar que Odete estava envolvida em esquemas de corrupção internacional. Ao mesmo tempo, Heleninha encontra forças para agir. Movida pela culpa e pela necessidade de proteger a mãe, ela decide sair do alcoolismo de vez. Começa a frequentar o hospital diariamente, conversa com a mãe desacordada, segura sua mão. Em uma dessas visitas, ela diz: "Você errou muito, mas eu ainda preciso de você viva, mãe. A gente tem que resolver tudo isso, juntas." Afonso descobre que a única forma de salvar a empresa e o nome da família é assumir interinamente a TCA, mesmo doente. Dias se passam, e o clima no hospital é de absoluta tensão. Celina já teme pelo pior, e até mesmo Heleninha, antes afastada emocionalmente da mãe, agora passa horas ao lado do leito de Odete. A executiva permanece inconsciente, ligada a aparelhos. Mas, enquanto a imprensa especula sua possível morte cerebral, os médicos são surpreendidos por um pequeno sinal de recuperação. Um leve movimento dos dedos da mão direita. Renato, presente no momento, arregala os olhos. "Ela se mexeu?" pergunta, esperançoso. O neurologista confirma. "Se continuar assim, é possível que ela acorde em poucos dias." A notícia corre como um raio pela mansão Reutemann. Celina se benze. Heleninha chora. Afonso, mesmo fragilizado pela leucemia, se anima com a possibilidade de reencontrar a mãe e até se redimir depois de tantos atritos. Mas para Fátima, o despertar de Odete é uma ameaça iminente. Em um momento de desespero, ela pressiona Mário Sérgio. "Temos que fazer alguma coisa. Se ela abrir a boca, eu tô acabada." Mário, calculista, responde: "Talvez seja a hora de sumirmos por um tempo, ou então resolver isso de uma vez por todas." Enquanto o plano de fuga ou eliminação é discutido, a verdade começa a emergir de onde menos se espera. César, percebendo que sua imagem pública está por um fio, começa a se afastar de Fátima. "Você está se tornando um problema e eu não nasci para cair junto com ninguém", diz ele, frio. Maria de Fátima está prestes a viver um dos dias mais amargos de toda a sua trajetória. A moça que sempre se gabou de sua esperteza e de nunca ser pega nas próprias armações, finalmente verá seu castelo de mentiras ruir de maneira espetacular. Não será uma queda qualquer, será uma derrocada pública, dolorosa, marcada por humilhação e pela perda de tudo aquilo que ela mais preza: status, luxo e poder. Tudo começa quando Afonso, após dias alimentando suspeitas silenciosas, finalmente flagra a esposa na cama com César. O ambiente, que antes estava carregado apenas de tensão velada, explode numa tempestade de fúria. Afonso, com o rosto fechado e a voz firme, dispensa qualquer tentativa de explicação. Fátima, percebendo que foi encurralada, ainda tenta improvisar um discurso ensaiado, buscando justificar o injustificável. "Afonso, não é o que você está pensando, eu..." "Não perde teu tempo, Fátima. Eu vi, eu ouvi. E pior, eu entendi." O olhar dele, gelado, atravessa a alma dela. Afonso não grita, não precisa. Sua calma é mais assustadora do que qualquer explosão de raiva. E então vem a confissão, não por arrependimento, mas por pura arrogância. "Tá bom, eu me casei por dinheiro. E daí? Você sabia que eu não ia me interessar por um homem como você se não fosse pela vida que podia me dar. Eu fiz por merecer cada centavo, cada joia, cada vestido. Você acha que foi fácil fingir durante todo esse tempo?" A declaração é como gasolina em uma fogueira. Celina, que assiste a cena sem perder um gesto, dá um passo à frente, os olhos faiscando de desprezo.
Pois saiba que o teatro acabou, mocinha. E a partir de agora você vai viver com os trapinhos que trouxe quando chegou. Aqui, ninguém vai sustentar parasita. O ar fica denso. O silêncio, cortante. Logo, o inevitável. Ordens são dadas a Eugênio, o mordomo que presenciou as chegadas e partidas daquela mulher, sempre carregada de bolsas caras, perfumes importados e joias cintilantes. Agora, a missão é oposta. Tirar de suas mãos tudo aquilo que não lhe pertence. No quarto, Fátima abre desesperadamente o guarda-roupa, tentando decidir o que levar. As mãos percorrem vestidos de seda, sapatos italianos, bolsas exclusivas. A respiração fica acelerada. Ela sabe que, uma vez posta para fora, não terá acesso a nada daquilo novamente. Entre as roupas, encontra a caixa de joias, seu verdadeiro tesouro. Anéis, colares, brincos, que usou para exibir sua ascensão, cada peça carregando a lembrança de festas e jantares, onde brilhou mais que qualquer outra mulher. Mas antes que possa escondê-la entre as malas, a porta se abre. Eugênio entra. Sua postura é impecável, mas seu olhar denuncia que ele sabe exatamente o que está prestes a fazer. "Com licença, senhora!" diz com a voz grave e calma. "O que é?" retruca ela, já desconfiada. "Tenho ordens para levar a caixa de joias. Pertence à família Reutemann." Fátima agarra o objeto contra o peito como se fosse parte de seu corpo. "Você não vai tocar nisso, Eugênio! Isso foi presente do meu marido!" "Ex-marido, senhora", corrige ele sem alterar o tom. "E presentes se devolvem quando a relação acaba nessas circunstâncias." Com a precisão de quem está acostumado a cumprir ordens sem hesitar, ele se aproxima, toma a caixa de suas mãos e, antes de se retirar, inclina levemente a cabeça. "Com sua licença." A porta se fecha e o som do trinco ecoa como um golpe de martelo. Fátima, sozinha, sente a primeira pontada real do que está acontecendo. Está sendo expulsa de um mundo que acreditou ter conquistado para sempre. Ao descer as escadas, com apenas 2 sacolas contendo roupas comuns, algumas ainda com cheiro de mofo, outras já puídas, o cenário é ainda mais cruel. No salão, Odete Reutemann a espera, imóvel como uma estátua, mas com a expressão carregada de nojo e prazer sádico. Então é isso. A grande Maria de Fátima, que achou que ia enganar a todos nós, saindo daqui como chegou. Pobre, mentirosa e sozinha. Fátima tenta revidar, mas a empresária não lhe dá tempo. "Você traiu o meu filho, você traiu a mim, e o que é pior, traiu a si mesma, porque acreditou que poderia viver de aparências para sempre." A tensão explode quando a golpista solta uma gargalhada debochada. "E quem é você para falar de fidelidade, Odete? Eu só joguei o mesmo jogo que todo mundo aqui joga." Odete se aproxima, o salto ecoando no piso de mármore. A mão dela se ergue e o estalo do tapa que acerta o rosto de Fátima reverbera pelo salão. "Vai embora daqui, sua pobre!" diz com uma frieza que congela a espinha. A humilhação é total. Todos os funcionários da casa assistem em silêncio. Alguns escondem discretos sorrisos, outros desviam o olhar, constrangidos. Fátima atravessa o portão como se estivesse sendo conduzida para o cadafalso. Lá fora, o carro que a levará até um destino incerto à espera. O motorista não diz palavra, apenas observa pelo retrovisor a ex-poderosa senhora Reutemann, apertando contra o corpo as 2 sacolas que representam agora todo o seu patrimônio. A câmera, na imaginação do público, poderia acompanhar cada passo lento, cada suspiro carregado de ódio e humilhação, mostrando que, para Maria de Fátima, aquela não é apenas uma expulsão. É o começo de um inferno pessoal. Enquanto o carro avança pelas ruas do Leblon, Fátima mantém o olhar fixo na janela, mas por dentro é um vulcão prestes a entrar em erupção. As lágrimas não vêm, não porque ela não esteja ferida, mas porque o orgulho não permite.
No fundo, sabe que chorar agora seria admitir derrota. E Maria de Fátima não se vê como derrotada. Vê-se como injustiçada. Eles acham que vão se livrar de mim assim? Acham que podem me jogar no lixo e eu vou sumir? Eles não me conhecem. Pensa, enquanto seus dedos apertam com força as alças das sacolas. O carro para diante de um prédio antigo, bem distante do luxo que ela estava acostumada. Ao descer, percebe 2 vizinhos na calçada cochichando. Reconhece um deles, Dona Hilda, uma conhecida fofoqueira do bairro que já devora a cena com os olhos brilhando. Mas não é a... Sussurra a mulher para o amigo. É sim, a madame que vivia dando ordens para o motorista. Olha agora, com 2 sacolinhas na mão. Fátima ignora, mas por dentro arde. Cada olhar é uma punhalada. No dia seguinte, o escândalo já corre solto. A notícia da traição e expulsão toma conta das colunas de fofoca, alimentada por fontes anônimas, que ela tem certeza serem funcionários da mansão. As manchetes são cruéis. Maria de Fátima expulsa da mansão Reutemann, após ser flagrada com César. Nem as joias escaparam. Mordomo tira tudo de Fátima. César, por sua vez, tenta se manter distante. Não quer se comprometer com uma mulher em desgraça, mas também teme ser arrastado para a lama junto com ela. Quando os 2 se encontram, num café discreto, o diálogo é carregado de tensão. Então é assim? Eu perco tudo e você some? Ataca ela. Eu nunca te prometi nada, Fátima. Você sabia o risco que corria? Responde ele, frio. Odete, satisfeita com a expulsão, não esconde o prazer em comentar o caso entre amigos próximos. Para ela, a cena de Fátima saindo com 2 sacolas foi quase um presente. O que ela viveu naqueles minutos é o retrato perfeito da diferença entre ser e parecer, declara erguendo a taça de champanhe. Mas o que ninguém imagina é que Fátima não pretende desaparecer. As humilhações sofridas naquele dia se transformam em combustível para um novo plano. O olhar que ela lança para o horizonte, sozinha em seu quarto apertado, é o mesmo olhar que precedeu todos os seus golpes anteriores.